vocês. Segundo ano, hoje, na nossa aula de redação, nós vamos aprender novamente, vamos relembrar o que é uma narrativa. A narrativa é um tipo de texto. E o que é narrar? Narrar é contar alguma coisa, contar uma história, um fato, um acontecimento de alguma coisa verdadeira que já passou ou também alguma coisa inventada, que pode ser que venha acontecer também. Bom, a narrativa ela tem alguns elementos. Ela precisa de um narrador, alguém tem que contar a história. Pode ter fala dos personagens sim na história, mas alguém tem que contar essa história. Por exemplo, um dia, em certa casa, havia uma menina, alguém está contando. Outro elemento da narrativa é o enredo. No enredo, que é a história, né, que você vai contar, tem que ter introdução, desenvolvimento e desfecho. Muito importante, eu vou explicar em seguida. É imprescindível também que tenha personagem ou personagens principais. A história vai contar sobre quem? Sobre o quê? Então é prescindível que isso daqui fique notável, né? E a história também, a narrativa, tem que ter um tempo, que é quando aconteceu, numa tarde, num domingo de verão, numa primavera, ou num mês, um dia, um ano, não importa. E um lugar também, que é onde a história acontece. Bom, se você ainda não copiou isso daqui no caderno de redação, aliás, no caderno de caligrafia, né? Eu até vou dar licença ali e vocês podem ir pausar o vídeo e copiar essas instruções no caderno de caligrafia. Então, eu vou voltar e vou explicar um pouquinho mais. Na introdução, o que se deve escrever na narrativa? Se deve falar sobre o personagem ou personagens principais na introdução. Na introdução também você vai falar o tempo e o lugar, onde e quando a história vai ou aconteceu. E no desenvolvimento você vai escrever o desenrolar da história, o que aconteceu. Você vai escrever no desenvolvimento. E o desfecho é o fechamento, a conclusão da história. Ah, aconteceu isso, mas o que eu aprendi, por exemplo? Ou aconteceu uma história onde um cachorro, por exemplo, fugiu de casa. E contou ali como que ele fugiu e não acharam. E a conclusão? Achou ou não achou o cachorro? A conclusão sempre é o final da história, que é chamado aqui de desfecho. Então, ó, na narrativa precisa ter o narrador, o enredo, personagem, tempo e lugar. Não pode ter uma história só com introdução e desenvolvimento, sem o final. Por exemplo, a criança foi tomar vacina, chegou no posto de saúde, o que aconteceu? Ela ficou chorando que não queria tomar vacina. Esse foi o desenrolar da história. Mas o final, tem que ter o final das histórias, tá bom, crianças? Então, eu vou contar pra vocês essa historinha aqui que chama O Aniversário do Vovô. Esse livro é de Sueli Ferreira de Oliveira, é uma narrativa. Essa criança aqui, ele foi correndo até o vovô. Essa história aqui é contada no jardim da casa do vovô. Ele foi correndo até o vovô com um cofre e falou assim: vovô, eu juntei aqui umas moedinhas e eu quero te dar um presente no dia do seu aniversário, porque o aniversário do vovô estava chegando. Eu quero te dar um presente. E ele era um menino muito alegre, o personagem principal, então, é o menino e o vovô dessa história. Então, são dois personagens, né? Então, ele foi correndo até o vovô e: vovô, o que o senhor quer de presente, vovô? Aí o vovô falou assim: ah, eu não quero nada, eu já tenho tudo. Não, vovô, pode ser um pijama? Não, eu tenho um pijama novinho, meu filho. Vovô, então deixa eu te dar um chocolate. Não, eu não posso comer chocolate. Vovô, mas o que o senhor quer, vovô? Eu quero muito te dar um presente, vovô. O vovô falou assim: então, eu já disse, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. A única coisa que eu quero é um amigo. O vovô queria um amigo. Então, aquele menino saiu perguntando para os vizinhos: você pode ser amigo do vovô? Você pode ser amigo do vovô? E saiu perguntando para as pessoas se elas poderiam ser amigos do vovô dele. E depois que ele não achou ninguém para ser amigo do vovô, ele ainda pensou assim: será que eu posso comprar um amigo? Mas ele não conseguiu comprar um amigo.
Então, o que ele fez? Vários amiguinhos iam passear na casa dele, ficavam ali conversando com ele e ele começou a levar esses coleguinhas até o vovô, porque o vovô ele se sentia sozinho, se sentia ali isolado na casa, as pessoas ficavam conversando, não dava atenção para ele, para aquele vovô. Aqui o vovô, deixa eu mostrar para vocês. Viu? Ele ficava sempre sozinho. O maior desejo dele era de ganhar um amigo. E o neto tava lá procurando um amigo pro vovô. E sabe o que ele decidiu? Levar todos os amigos para perto do vovô. E descobriu que o vovô sabia várias histórias, conhecia muitas coisas. E eles começaram a aprender com o vovô. Nossa, seu vovô é muito legal. Ai, que sorte a nossa de ter um vovô por perto. E chegando o aniversário do vovô de 80 anos, eles cantaram parabéns pro vovô, o vovô soprou as velhinhas e de repente o neto vai apagar a luz. Todos os amigos do vovô, aqueles amigos novos ali que o vovô tinha feito, né, que eram também os amigos do netinho, eles escreveram uma placa pro vovô. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. E a placa pro vovô foi, olha que foram essas, ó. Amigos do vovô. E aquele vovô ficou muito feliz porque agora ele tinha várias crianças para conversar com ele, várias crianças que se importavam com ele e sabiam que ele era muito importante. E esse foi o melhor presente de aniversário que aquele vovô ganhou e ele ficou muito feliz. Então, nessa história a gente aprende, né, crianças, a importância de cuidar, de tratar com amor e com carinho as pessoas mais velhas também. Elas devem ser respeitadas e muito amadas. Olha só, nessa história conta ali a introdução do menino que tinha um cofrinho e queria dar um presente pro vovô, falou dele. No desenvolvimento, ele estava procurando um amigo pro vovô. Como que ele ia achar um amigo pro vovô? E no final da história, ele o quê? Apresentou os amigos que ele tinha pro vovô e eles todos se tornaram uma grande família de amigos. Aqui o final da história. E os personagens, né, principais, como eu falei pra vocês, é a criança e o vovô. Conta a história dos dois. O tempo é perto do aniversário de 80 anos do vovô. E o lugar ali, a história sempre é passada no jardim. E a autora, né, que é a autora Sueli Ferreira de Oliveira, ela que conta essa história. Ela que foi a narradora dessa história. Ou seja, quem conta uma história aqui chamada tipo de texto narrativo, ele vai narrar a história. A pessoa que conta a história, ele está narrando. Então, esse texto é um texto narrativo. Tá bom, crianças? Agora, após vocês já escreverem que as características no caderno, vocês vão pegar um livrinho de história, uma história que seja narrativa, alguém está contando essa história, ler, escrever no caderno de caligrafia. Olha só o que vocês vão escrever no caderno de caligrafia: título da história, autor e as características da história. Ó, vocês vão colocar quem são o personagem ou os personagens principais, onde a história se passa e quando a história se passa também. E falar um pouquinho aí, resumir de forma bem breve essa historinha que vocês leram, tá bom? Ó, um beijo